Leviatã. A serpente marinha e os gigantes que Deus quer que você vença. Algo que tem mexido profundamente com o meu coração, e tenho certeza que vai tocar o seu também. Você já se sentiu pequeno demais diante de um desafio? Sabe aquela sensação de estar diante de uma montanha que parece impossível de escalar? Pois é, todos nós já passamos por isso. E sabe o que é mais interessante? A Bíblia nos traz uma figura fascinante que nos ajuda a entender esses momentos: o Leviatã. Imagine só, uma criatura tão imponente que faz as águas do mar se agitarem, tão poderosa que nenhuma arma humana poderia derrotá-la. No livro de Jó, capítulo 41, Deus dedica um capítulo inteiro para descrever esta criatura extraordinária. Mas por quê? Qual a mensagem por trás disso? Veja bem, quando Deus permite que enfrentemos nossos leviatãs, sejam eles uma doença, um problema financeiro, um relacionamento difícil ou qualquer outro desafio aparentemente insuperável, Ele não está nos testando para nos derrotar. Ele está nos preparando para uma vitória maior. Pense comigo, assim como o Leviatã das Escrituras era invencível para o homem comum, nossos problemas às vezes parecem maiores do que podemos suportar. Mas aqui está a chave. Não devemos enfrentá-los com nossa própria força. O mesmo Deus que criou o Leviatã é o Deus que está ao nosso lado. Em Isaías 27:1, encontramos uma promessa poderosa. Naquele dia, o Senhor punirá com sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente sinuosa. Ele matará o monstro do mar. Percebe? A vitória não depende da nossa força, mas do poder de Deus. Quando olhamos para os desafios da nossa vida como leviatãs, começamos a entender que eles não são apenas obstáculos, mas oportunidades. Oportunidades de ver o poder de Deus se manifestar, de fortalecer nossa fé e de crescer espiritualmente. Você sabia que o nome Leviatã significa aquele que se enrola? Interessante, não é? Às vezes, nossos problemas parecem nos envolver, nos sufocar. Mas é exatamente nesses momentos que precisamos olhar para cima e lembrar quem está no controle. Davi, um homem que enfrentou seus próprios leviatãs, escreveu no Salmo 74:14: Tu esmagaste as cabeças do Leviatã. Este é um lembrete poderoso de que não importa quão grande seja o desafio, nosso Deus é maior. E aqui está algo que precisamos entender. Assim como Deus permitiu que o Leviatã existisse nos mares, Ele permite certos desafios em nossas vidas. Não para nos destruir, mas para nos mostrar seu poder, sua fidelidade e seu amor. Quando enfrentamos nossos leviatãs, precisamos lembrar de 3 verdades fundamentais. Primeiro, não estamos sozinhos nesta batalha. Segundo, o poder de Deus é infinitamente maior que qualquer desafio. E terceiro, há um propósito divino em cada provação que enfrentamos. Talvez você esteja enfrentando seu próprio Leviatã agora. Pode ser um diagnóstico médico assustador, uma crise no casamento, um filho rebelde, ou uma situação no trabalho que parece não ter solução. Quero que você saiba que, assim como Deus tinha total controle sobre o Leviatã das Escrituras, Ele tem total controle sobre sua situação. Lembre-se, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, que dividiu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões para Daniel, que ressuscitou Lázaro dos mortos, é o mesmo Deus que está com você hoje. E não há Leviatã grande demais para Ele. Meus amados, esta é apenas a primeira parte da nossa série sobre os Leviatãs em nossas vidas. O Leviatã é mencionado em vários trechos da Bíblia, especialmente no livro de Jó, onde a descrição de sua força, imensidão e invencibilidade deixa qualquer leitor impressionado. Jó 41:34 nos dá uma visão detalhada dessa criatura. Suas escamas são fortes como escudos, sua respiração é como fogo, e ninguém consegue dominá-lo sozinho.
Mas o que o Leviatã tem a nos ensinar hoje? Primeiramente, ele nos lembra que existem desafios espirituais que parecem impossíveis. Assim como ninguém poderia dominar o Leviatã sem a intervenção de Deus, nós também não conseguimos enfrentar certos problemas da vida com nossas próprias forças. Pode ser um vício, uma ansiedade que corrói seu dia a dia, uma relação destruída, uma perda inesperada, ou até mesmo uma crise de fé. Todos nós, em algum momento, encaramos nossos próprios Leviatãs. No entanto, o Leviatã também nos ensina sobre respeito e reconhecimento do poder de Deus. Jó, diante de tal criatura, não tenta enfrentá-la com arrogância. Ele reconhece que há forças que só Deus pode controlar. Muitas vezes, nós queremos resolver tudo sozinhos, confiar apenas na nossa inteligência, esforço ou estratégia, e esquecemos que a maior força está no Senhor. É esse entendimento que nos dá humildade e coragem para enfrentar os maiores desafios da vida. Além disso, o Leviatã representa medo e dúvida, emoções que se apresentam como ondas gigantescas dentro de nós. É como estar no meio do oceano, enfrentando uma tempestade sem fim, com ondas que parecem engolir a esperança. Mas a Bíblia nos ensina que, mesmo diante do Leviatã, Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Assim como ele controla a criatura, ele pode controlar seus medos, suas ansiedades e todas as situações que hoje parecem intransponíveis. O simbolismo do Leviatã também nos convida a refletir sobre nossa própria força e resistência. Apesar de sua invencibilidade aparente, Deus nos mostra que é possível atravessar águas turbulentas quando confiamos nele. Cada obstáculo que enfrentamos, cada serpente marinha que se ergue em nossa vida, é também uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprendizado e de fortalecimento da fé. Outra lição poderosa que podemos extrair é sobre discernimento e paciência. O Leviatã não é apenas uma força bruta. Ele é estratégico, resistente e imprevisível. Assim como nós precisamos de sabedoria para lidar com situações complexas, precisamos aprender a observar, analisar e agir no tempo certo, confiando no plano perfeito de Deus. Muitas vezes, nossa ansiedade nos faz atacar os problemas de forma precipitada, mas a lição do Leviatã é: aguarde em Deus, pois Ele sabe o momento exato para intervir e nos dar vitória. Além de todos esses aspectos, o Leviatã nos lembra que a fé verdadeira é testada no confronto com o impossível. Nenhum gigante surge para nos destruir sem que haja um propósito em meio à dificuldade. Cada batalha, cada desafio, cada monstro que parece incontrolável é também uma oportunidade de provar que nossa fé não depende de nossa força, mas da confiança em Deus. É quando enfrentamos aquilo que parece maior que nós, que nossa fé cresce e se torna inabalável. Portanto, refletir sobre o Leviatã é mais do que estudar uma criatura mítica ou simbólica. É olhar para dentro de si mesmo e identificar os gigantes que precisam ser vencidos com coragem, fé e confiança em Deus. Ele nos desafia a sair da zona de conforto, a não temer o que parece impossível e a entender que, mesmo nos momentos de maior pressão, não estamos sozinhos. Deus está conosco, assim como Ele esteve com Jó, assim como Ele domina os mares e todas as criaturas poderosas que Ele criou. Portanto, refletir sobre o Leviatã é mais do que estudar uma criatura mítica ou simbólica. É olhar para dentro de si mesmo e identificar os gigantes que precisam ser vencidos com coragem, fé e confiança em Deus. Ele nos desafia a sair da zona de conforto, a não temer o que parece impossível e a entender que, mesmo nos momentos de maior pressão, não estamos sozinhos. Deus está conosco, assim como Ele esteve com Jó, assim como Ele domina os mares e todas as criaturas poderosas que Ele criou. Ao final desta primeira parte, quero que você lembre de uma verdade fundamental. Não existe gigante ou leviatã em sua vida que seja maior que o Deus que habita em você. Cada batalha espiritual, cada tempestade emocional ou cada desafio extraordinário tem um propósito divino.
E você não precisa enfrentar isso sozinho. Deus é a sua força, sua proteção e seu guia. Enfrentando o gigante das profundezas. Se você está enfrentando uma batalha que parece impossível de vencer, este vídeo é especialmente para você. Na primeira parte da nossa conversa, falamos sobre a serpente marinha mencionada na Bíblia, um símbolo poderoso dos gigantes que enfrentamos em nossas vidas. Hoje, vamos mais fundo nessa reflexão. Você já se sentiu tão pequeno diante de um problema que parecia estar afundando? Como se estivesse em meio a um oceano revolto com ondas gigantes ameaçando te engolir? Pois é, todos nós já passamos por momentos assim. Mas sabe o que é interessante? A mesma Bíblia que nos fala sobre essa serpente marinha também nos ensina que Deus tem total domínio sobre as águas. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele mostrou que não existe força da natureza maior que seu poder. Veja bem, aqueles gigantes que parecem intransponíveis, seja uma doença, um problema financeiro, um relacionamento difícil ou uma decisão complicada, são como essas águas turbulentas. Eles podem parecer assustadores, mas não são maiores que nosso Deus. Muitas vezes o medo nos paralisa. Ficamos olhando para as ondas, para a tempestade, e esquecemos de olhar para aquele que caminha sobre as águas. É como Pedro, quando começou a afundar. Não foi a tempestade que o fez submergir, foi tirar os olhos de Jesus. Mas você sabe o que é ainda mais incrível? Deus não remove sempre a tempestade. Às vezes ele nos ensina a navegar através dela. Ele nos dá força, sabedoria e coragem para enfrentar nossos gigantes. Como Davi enfrentou Golias, não com uma armadura pesada, mas com a certeza de que Deus estava com ele. E quando falamos de fé, não estamos falando de uma fé cega ou ingênua. Estamos falando de uma fé fundamentada na palavra de Deus. Uma fé que nos faz dar um passo adiante mesmo quando não vemos o caminho completo. Lembra da história de Moisés? O povo de Israel tinha o mar à frente e o exército egípcio atrás. Parecia não haver saída, mas Deus abriu o mar. Às vezes, nossos gigantes parecem nos encurralar, mas é justamente nesses momentos que Deus mostra sua glória de maneira mais extraordinária. Quero te fazer um convite. Pare por um momento e identifique qual é a sua serpente marinha hoje. Qual é o gigante que tem tirado seu sono? Agora, imagine-se entregando esse gigante nas mãos de Deus. Não como um gesto de desistência, mas como um ato de confiança. A Bíblia nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando enfrentamos nossos gigantes com fé, não estamos sendo ingênuos. Estamos nos apoiando em uma verdade maior que nossas circunstâncias. Lembre-se, assim como Deus teve poder sobre a serpente marinha, Ele tem poder sobre qualquer situação em sua vida. Não importa o tamanho do seu gigante, ele não é páreo para o nosso Deus. Se você está passando por uma tempestade agora, saiba que não está sozinho. Deus está com você. E Ele é especialista em fazer o impossível acontecer. Continue firme, mantenha seus olhos fixos nele e confie que no tempo certo você verá a vitória. Antes de encerrar, quero te fazer um pedido especial. Compartilhe nos comentários qual é o gigante que você está enfrentando. Vamos orar uns pelos outros e nos fortalecer mutuamente nessa jornada. Juntos, somos mais fortes e com Deus, somos invencíveis. O Leviatã não é apenas uma criatura mítica ou simbólica, ele é um alerta espiritual. Sua presença na Bíblia nos lembra que, assim como existem forças externas que nos desafiam, existem também forças internas que podem nos paralisar. Medo, dúvida, ansiedade, raiva e incredulidade. Esses leviatãs internos muitas vezes são os mais difíceis de dominar. A Bíblia descreve o Leviatã como invencível aos olhos humanos. Jó 41:10 diz: Não ousarás tirá-lo com anzol, nem com corda pegarás a sua língua. Essa descrição não apenas demonstra a força da criatura, mas também nos ensina algo profundo.
Alguns problemas não podem ser resolvidos apenas com força humana, estratégia ou esperteza. Eles exigem fé, paciência e dependência total de Deus. Quando enfrentamos nossos próprios leviatãs, a primeira atitude é reconhecer a situação com clareza. Ignorar o problema, fingir que ele não existe ou subestimá-lo não vai fazê-lo desaparecer. Assim como o Leviatã domina as profundezas do mar, nossos desafios podem dominar nossa mente se não os encararmos com discernimento. Reconhecer o gigante é o primeiro passo para vencê-lo. O segundo passo é confiar no poder de Deus. Jó enfrentou o Leviatã sem tentar dominá-lo sozinho. Ele sabia que apenas Deus poderia controlar essa força colossal. Essa é uma lição vital para a nossa vida diária. Não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. Ao entregarmos nossos problemas a Deus, Ele age de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender imediatamente, abrindo caminhos para a vitória. Além disso, o Leviatã nos ensina sobre resistência e perseverança. Imagine a força dessa criatura. Escamas impenetráveis, dentes afiados, respiração como fogo. E mesmo assim, Deus é maior. Da mesma forma, os desafios que enfrentamos podem parecer invencíveis, mas cada dificuldade é uma oportunidade de crescer espiritualmente e fortalecer nossa fé. Cada batalha enfrentada com Deus nos torna mais fortes e mais preparados para o próximo desafio. Outro aspecto importante do Leviatã é que ele simboliza o caos que existe nas profundezas da vida. Às vezes, somos surpreendidos por situações inesperadas, problemas financeiros, conflitos familiares, doenças, decepções ou perdas. Esses momentos podem nos abalar profundamente, como ondas gigantes que ameaçam nos engolir. Mas assim como Deus mantém o Leviatã sob seu controle, Ele também mantém nossas vidas em suas mãos, mesmo quando tudo parece fora de controle. O Leviatã também nos ensina sobre humildade e paciência. Enfrentar um gigante não significa agir impulsivamente ou tentar resolver tudo sozinho. Significa esperar no tempo de Deus, planejar com sabedoria e agir com fé, sabendo que Ele conhece cada detalhe de nossa batalha. Às vezes, a maior vitória é permanecer firme e não ceder ao desespero, confiando que Deus vai agir no momento certo. A fé verdadeira, como aprendemos com o Leviatã, não é passiva. Ela se manifesta em coragem diante do impossível. Não importa quão grande seja o desafio. Quando nos apoiamos em Deus, encontramos força para continuar. Jó não derrotou o Leviatã com suas mãos. Ele permaneceu fiel, confiante e paciente, permitindo que Deus demonstrasse seu poder. Essa é uma lição que precisamos levar para a nossa vida diária. A vitória espiritual vem da confiança e da entrega, não da força humana. Além disso, o Leviatã nos desafia a olhar para nossos medos e limitações com honestidade. Muitas vezes, fugimos de situações difíceis porque nos sentimos pequenos ou incapazes. Mas, assim como Deus controla o Leviatã, Ele também nos dá força para superar qualquer adversidade. Reconhecer nossas limitações não é sinal de fraqueza. É um passo para permitir que a graça de Deus nos sustente e nos conduza à vitória. Portanto, ao refletirmos sobre o Leviatã nesta segunda parte, percebemos que os gigantes espirituais e emocionais existem para nos ensinar a depender de Deus, fortalecer nossa fé e crescer em coragem. Cada desafio, por mais assustador que pareça, pode ser uma oportunidade de experimentar a presença, a proteção e a direção divina de maneira mais intensa. Se você está enfrentando seu próprio Leviatã hoje, seja uma situação difícil, um medo profundo ou uma batalha espiritual, lembre-se, você não está sozinho. Deus é maior que qualquer gigante, mais forte que qualquer desafio e mais sábio que qualquer situação. Ele está ao seu lado, guiando cada passo e fortalecendo sua fé para que você possa vencer. Entrega. Total a Deus uma reflexão poderosa sobre uma das criaturas mais impressionantes mencionadas na Bíblia, o Leviatã.
Você já parou para pensar por que Deus dedicou um capítulo inteiro do livro de Jó para descrever esta criatura majestosa? No capítulo 41, encontramos uma descrição detalhada do Leviatã, um ser tão formidável que nenhum ser humano poderia dominá-lo sozinho. Mas por que isso é tão importante para nós hoje? Porque essa narrativa carrega uma lição fundamental sobre humildade e confiança em Deus. Pense comigo. Quantas vezes enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar? Problemas que, assim como o Leviatã, parecem grandes demais para nossas forças? A verdade é que todos nós temos nossos Leviatãs pessoais. Pode ser uma doença, um problema financeiro, um relacionamento difícil ou até mesmo uma batalha interior. E assim como ninguém poderia dominar o Leviatã sozinho, muitas vezes descobrimos que não podemos vencer nossas batalhas contando apenas com nossas próprias forças. Mas aqui está a beleza da mensagem. Não precisamos enfrentar esses desafios sozinhos. Quando Deus descreve o Leviatã para Jó, ele não está apenas mostrando o quão poderosa é esta criatura, mas está revelando algo muito mais profundo: a necessidade de reconhecermos nossa dependência dele. Veja bem, não há nada de errado em sermos inteligentes, estratégicos ou bem preparados. O problema está em acharmos que isso é suficiente. A história do Leviatã nos ensina que a verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos nossas limitações humanas e nos voltamos para aquele que não tem limitação alguma. É como se Deus estivesse dizendo: você vê esta criatura impressionante? Você não pode dominá-la sozinho, mas eu posso. E assim como eu tenho poder sobre o Leviatã, também tenho poder sobre todos os desafios que você enfrenta. Esta é uma mensagem de esperança. Quando enfrentamos situações que parecem impossíveis, não precisamos nos desesperar. Ao contrário, podemos encontrar força na humilde admissão de que precisamos de ajuda divina. É nesse momento de reconhecimento que começamos a experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Pense nos grandes personagens bíblicos. Moisés não libertou Israel sozinho. Davi não derrotou Golias confiando apenas em sua habilidade com a funda. E Paulo não estabeleceu igrejas dependendo só de sua eloquência. Todos eles entenderam o princípio que o Leviatã nos ensina: a verdadeira força vem de Deus. E sabe o que é mais incrível? Essa verdade continua tão relevante hoje quanto era nos tempos bíblicos. Quando enfrentamos desafios no trabalho, na família ou em nossa vida pessoal, podemos aplicar este mesmo princípio. Não precisamos carregar o peso sozinhos ou fingir que temos todas as respostas. Reconhecer nossas limitações não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É admitir que existem leviatãs em nossa vida que só podem ser enfrentados com a força que vem de Deus. E quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Descobrimos que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Esta é uma verdade libertadora. Não precisamos mais nos esforçar para parecer fortes o tempo todo. Não precisamos fingir que temos tudo sob controle. Podemos ser honestos sobre nossas limitações e, ao mesmo tempo, confiantes no poder ilimitado de Deus. O Leviatã nos ensina que há coisas na vida que são maiores que nossas capacidades humanas. E isso é bom, porque nos lembra de que fomos criados para viver em dependência de Deus, não em autossuficiência. Então, da próxima vez que você se deparar com um desafio que parece grande demais, lembre-se do Leviatã. Lembre-se de que, assim como ninguém podia dominar aquela criatura sozinho, há batalhas que não podemos vencer por conta própria. E isso não é um problema. É uma oportunidade de experimentar o poder de Deus em nossa vida. Se você foi tocado por esta mensagem, não guarde só para você. Muito obrigado por dedicarem este tempo para refletir comigo. Assim como Jó não tentou derrotar o Leviatã com suas mãos, o primeiro passo para vencer qualquer gigante é entregar a situação nas mãos de Deus. Isso significa oração constante, humildade e rendição. A Bíblia nos lembra em Provérbios 3, 5, 6 que devemos confiar no Senhor de todo o coração
e não nos apoiar em nossa própria compreensão. Quando entregamos nossos desafios a Deus, Ele se torna nossa força e nos guia em cada passo da batalha. 2. Fortalecimento espiritual. Outro princípio essencial é fortalecer-se espiritualmente, assim como um guerreiro se prepara antes da batalha. Ler a palavra de Deus diariamente, meditar nas Escrituras, buscar sabedoria e manter a fé ativa é como preparar o escudo e a espada para enfrentar o Leviatã. Efésios 6, 10, 18 fala sobre a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, mostrando que a vitória espiritual depende da nossa preparação e proteção divina. 3. Coragem e determinação. Enfrentar gigantes exige coragem. O Leviatã simboliza o medo e a dúvida que tentam nos paralisar. Mas Josué 1:9 nos lembra: seja forte e corajoso, não se assuste, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. A coragem não é a ausência de medo, mas agir mesmo diante do medo, confiando que Deus está conosco. Perseverança e paciência. O Leviatã nos ensina também sobre resistência e paciência. Nem sempre a vitória é imediata. Alguns desafios exigem perseverança, oração contínua e fé constante. Tiago 1, 2 e 4 nos incentiva a considerar os testes e desafios como oportunidades de crescimento, pois a perseverança produz maturidade e fé firme. Cada batalha enfrentada com paciência fortalece nosso caráter e nos prepara para futuros desafios. 5. Discernimento e sabedoria. Outro ponto fundamental é agir com sabedoria e discernimento. Assim como o Leviatã é estratégico e imprevisível, nossos desafios também podem ser complexos. Precisamos orar por direção, refletir antes de agir e buscar conselho em pessoas de fé. Provérbios 2:6 nos lembra que o Senhor dá sabedoria, e de sua boca vem conhecimento e entendimento. A vitória não é apenas sobre a força bruta, mas sobre agir corretamente no momento certo. 6. Apoio e comunhão. Embora o Leviatã seja um desafio individual, enfrentar os gigantes da vida muitas vezes exige apoio espiritual de irmãos e líderes na fé. Tiago 5,16 nos ensina a confessar nossos pecados e dificuldades uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados. O trabalho em equipe, a oração coletiva e o suporte espiritual fortalecem nossa fé e nos ajudam a manter a confiança em Deus mesmo diante do impossível. Reconhecimento da vitória de Deus. Por fim, a maior estratégia é reconhecer que a vitória pertence a Deus. Não se trata de nossos méritos, mas da ação divina em nossas vidas. Assim como Deus domina o Leviatã, Ele também tem poder para derrotar os gigantes que enfrentamos. Ao reconhecer sua soberania, somos libertos do medo e da ansiedade, confiantes de que Ele age no momento certo, com perfeição e sabedoria. O Leviatã, portanto, não é apenas um símbolo de destruição ou medo. Ele é também uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada desafio enfrentado com fé, coragem e dependência de Deus nos aproxima do propósito divino, fortalece nosso caráter e nos ensina a confiar plenamente na providência de Deus. Se você está enfrentando hoje seus próprios gigantes, lembre-se, a vitória não depende apenas de você, mas do Deus que habita em seu coração. Cada passo dado com fé, cada oração sincera e cada momento de perseverança é um passo em direção à superação e à paz espiritual. Paz interior, mesmo na tempestade. Como identificar os sinais de que Deus está agindo e sua vitória está próxima? Sabe aquele momento em que parece que tudo está difícil, que o Leviatã está mais forte do que nunca? É exatamente aí que precisamos estar mais atentos aos sinais divinos. É como aquela história de Elias, que mesmo no meio da seca mais severa, conseguiu ouvir o som de uma abundante chuva que ainda nem tinha começado. Você já percebeu que antes do amanhecer a noite fica mais escura? Pois é.
Muitas vezes, quando o Leviatã parece mais ameaçador, é sinal de que ele está prestes a ser derrotado. É como Davi enfrentando Golias. Quanto mais o gigante se gabava, mais próximo estava de sua queda. O primeiro sinal que quero compartilhar com você é a paz inexplicável. Mesmo em meio à tempestade, você sente uma calma que não faz sentido para a razão humana. É aquela paz que supera todo entendimento, mencionada em Filipenses 4:7. Quando você experimenta isso, pode ter certeza, Deus está no controle. Outro sinal poderoso é quando as pessoas começam a notar uma mudança em você. Não é você tentando parecer forte, é algo que naturalmente transparece. É como José no Egito. Mesmo na prisão, as pessoas percebiam que havia algo diferente nele. Esse é um claro sinal de que Deus está trabalhando em sua vida. Você também pode perceber que começam a surgir pequenas vitórias no seu caminho. São como gotas de chuva antes do temporal. Podem parecer insignificantes, mas são sinais de que algo maior está por vir. Lembra de Gideão? Antes de sua grande vitória, Deus lhe deu pequenos sinais de confirmação. Um dos sinais mais interessantes é quando você começa a ver oportunidades onde antes só via problemas. É como se seus olhos espirituais fossem abertos para enxergar as estratégias de Deus. Moisés, diante do Mar Vermelho, viu um caminho onde todos só viam um obstáculo intransponível. E tem mais. Quando seu Leviatã parece estar mais furioso, pode ser sinal de que ele está desesperado. É como nas últimas horas da noite, quando a escuridão parece mais intensa, mas na verdade, o amanhecer está próximo. O inimigo sabe quando está perdendo terreno e intensifica seus ataques. Outro sinal importante é quando você começa a ter sonhos e visões relacionados à sua vitória. Não estou falando de devaneios, mas daquela convicção profunda que Deus coloca em seu coração. José teve sonhos que pareciam impossíveis, mas eram, na verdade, revelações do seu futuro vitorioso. E não podemos esquecer do sinal da perseverança renovada. Quando você percebe que, mesmo cansado, algo dentro de você não permite desistir, isso é Deus fortalecendo seu espírito. É como Davi, que, mesmo exausto da batalha, perseguiu seus inimigos até recuperar tudo o que havia perdido. Mas talvez o sinal mais significativo seja quando você começa a agradecer antecipadamente, não por obrigação, mas porque seu coração já sabe que a vitória está garantida. É como Jesus agradecendo pelo pão antes de multiplicá-lo para alimentar a multidão. Família. Estes sinais são como bússolas divinas apontando para a nossa vitória. Não ignore esses indicadores preciosos que Deus coloca em seu caminho. Mantenha seus olhos espirituais bem abertos e seu coração sensível à direção do Espírito Santo. Se você está enfrentando seu Leviatã agora, quero que saiba. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está do seu lado. E provavelmente já está te mostrando alguns desses sinais. Pare um momento e reflita. Quais desses sinais você já identificou em sua vida? Lembre-se, sua vitória não é questão de se, mas de quando. Fique na paz e no amor de Cristo. O Leviatã, em toda a sua grandeza e poder, nos lembra que os desafios mais difíceis também podem ser os que revelam a presença e o poder de Deus em nossa vida. Muitas vezes, não percebemos imediatamente que estamos caminhando para a vitória, porque os sinais são sutis. Porém, a Bíblia nos ensina a estar atentos às manifestações divinas que indicam que o gigante começará a ser derrotado. 1. Paz interior, mesmo na tempestade. Um dos primeiros sinais de que a vitória está próxima é a paz interior, mesmo quando as circunstâncias externas parecem adversas. Filipenses 4:6-7 nos diz que, ao entregar nossas preocupações a Deus em oração, sua paz, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes. Quando sentimos essa paz, mesmo diante de grandes desafios, é um indicativo de que Deus está preparando o caminho para a vitória. 2. Soluções surpreendentes e providências.
Deus age muitas vezes de forma inesperada, trazendo soluções que nunca imaginaríamos. Esses pequenos milagres e providências são sinais de que o Leviatã está sendo derrotado. Pode ser uma oportunidade de trabalho, uma ajuda financeira inesperada, um conselho sábio ou um reencontro que muda toda a situação. Reconhecer essas bênçãos é essencial para perceber que Deus está conduzindo a vitória. 3. Coragem renovada e força para continuar. Quando enfrentamos o Leviatã, nossa coragem e resistência podem oscilar, mas um sinal claro de intervenção divina é o aumento da força espiritual e da determinação para continuar. É como se uma energia interior nos impulsionasse a seguir em frente, a confiar mais, a lutar mais, mesmo quando tudo parece perdido. Isaías 40:31 nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, correm e não se cansam. 4. Direcionamento e clareza de propósito. Outra evidência da vitória iminente é o clareamento da mente e do coração, permitindo enxergar o caminho certo. Deus orienta nossos passos e mostra como agir frente ao gigante. Esse discernimento pode se manifestar através da oração, meditação na palavra ou aconselhamento espiritual. Quando sentimos que sabemos a direção correta, é sinal de que o Leviatã está sendo contido. Apoio de pessoas de fé. Deus muitas vezes usa irmãos e líderes na fé para sinalizar que estamos no caminho certo. O apoio, incentivo e oração de pessoas que compartilham a mesma fé funcionam como sinais concretos de que não estamos sozinhos. Tiago 5,16 nos lembra que a oração dos justos é poderosa e eficaz. A presença de pessoas que nos fortalecem espiritualmente é uma confirmação de que Deus está conduzindo a vitória. 6. Mudança gradual nas circunstâncias. A vitória nem sempre é instantânea, mas muitas vezes se manifesta gradualmente. Pequenas mudanças positivas em meio ao caos indicam que Deus está agindo. Cada obstáculo que diminui, cada dificuldade que se torna administrável, cada situação que melhora, é um sinal de que o Leviatã está sendo derrotado e que a vitória está próxima. 7. Fé renovada e esperança crescente. Por fim, o maior sinal de que estamos prestes a vencer o Leviatã é a renovação da fé e o crescimento da esperança. Mesmo diante de dificuldades, sentimos confiança em Deus e acreditamos que Ele é capaz de mudar tudo. Romanos 8,37 nos lembra que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando nossa fé cresce, é impossível ignorar que Deus está abrindo caminho para a vitória. Reconhecer esses sinais é fundamental, porque nos ajuda a não desanimar e a continuar confiando, mesmo quando tudo parece impossível. O Leviatã pode parecer incontrolável, mas Deus nos mostra, através de sinais sutis e claros, que a vitória já está se concretizando. Lembre-se, cada momento de paz, cada solução inesperada, cada força renovada, cada conselho sábio, cada mudança gradual e cada fé fortalecida são marcos que indicam que você está prestes a superar o gigante. É um lembrete de que, embora o Leviatã pareça invencível, Deus é infinitamente maior e seu poder se manifesta no momento certo. Leviatã. Como manter a fé durante a batalha. Vamos falar sobre algo que todo mundo enfrenta, mas poucos sabem lidar. A arte de permanecer firme quando a batalha parece não ter fim. Sabe aquela sensação de estar lutando há tanto tempo que você já nem lembra quando tudo começou? Pois é, todos nós já passamos por isso. E não é à toa que na Bíblia, o Leviatã é usado como símbolo dos grandes desafios da vida, aqueles que parecem gigantes impossíveis de derrotar. Mas vou te contar uma coisa interessante. Não é o tamanho do problema que costuma nos derrubar, é o tempo que ele dura. É como uma gota d'água que cai constantemente. Sozinha parece inofensiva, mas com o tempo pode perfurar até mesmo uma rocha. Você já reparou como é fácil ter motivação no começo de qualquer desafio?
A gente começa cheio de gás, determinado, com aquela energia toda. Mas conforme os dias passam, a empolgação vai diminuindo e é aí que mora o verdadeiro teste. Vou compartilhar com você 3 princípios fundamentais que aprendi sobre perseverança. O primeiro é que toda grande conquista tem seu tempo de maturação. É como uma árvore que precisa enfrentar diferentes estações antes de dar frutos. Não existe colheita sem espera. O segundo princípio é que a persistência não significa fazer sempre a mesma coisa. Às vezes, precisamos ajustar nossa estratégia, mas sem perder o foco no objetivo final. É como um navegador que ajusta as velas conforme o vento, mas mantém o destino em mente. E o terceiro, talvez o mais importante, sua força não vem só de você. Ter uma rede de apoio, seja família, amigos ou mentores, é fundamental. Até mesmo Jesus, em seus momentos mais difíceis, buscou a companhia de seus discípulos. Mas como manter a motivação quando parece que nada está dando certo? Primeiro, celebre as pequenas vitórias. Todo progresso, por menor que pareça, é importante. É como subir uma escada. Cada degrau conta. Depois, mantenha um diário de gratidão. Isso mesmo. Anote diariamente as coisas boas que acontecem, por mais simples que sejam. Essa prática ajuda a manter a perspectiva positiva mesmo nos dias difíceis. Lembre-se também de cuidar de si mesmo durante a jornada. Não adianta ganhar a batalha e perder a saúde no processo. Estabeleça uma rotina que inclua descanso, exercícios e momentos de lazer. Uma história que sempre me inspira é a de José, na Bíblia. Ele passou anos entre a promessa e a realização. Foi vendido como escravo, injustamente preso, esquecido na prisão. Mas em nenhum momento perdeu sua integridade ou sua fé. E no tempo certo, tudo se cumpriu. Você também está vivendo sua própria história de superação. Talvez agora você esteja no capítulo mais difícil, mas lembre-se, todo livro tem vários capítulos e você ainda não chegou ao final do seu. A perseverança é como um músculo. Quanto mais exercitamos, mais forte fica. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo quando seria mais fácil desistir, você está ficando mais forte. E tem mais. Suas lutas de hoje estão preparando você para conquistas maiores no futuro. Aquilo que parece um obstáculo pode ser, na verdade, um degrau para algo maior. Não se compare com a jornada dos outros. Cada um tem seu próprio tempo, seus próprios desafios. O importante é manter o foco no seu caminho e continuar avançando, mesmo que seja um pequeno passo por dia. Se você está passando por um momento difícil agora, quero que saiba, você é mais forte do que imagina. E essa força não vem só da sua determinação, mas da graça divina que te sustenta todos os dias. Antes de encerrar, quero te fazer um convite. Compartilhe nos comentários qual é o seu Leviatã atual. Qual batalha você está enfrentando? Vamos nos apoiar mutuamente nessa jornada. O Leviatã é descrito como um inimigo que ninguém pode subjugar sozinho. Isso nos lembra que grandes batalhas exigem resistência espiritual. O inimigo sabe que, se não conseguir nos derrotar de imediato, pode tentar nos desgastar ao longo do tempo. É por isso que precisamos de estratégias para manter a fé até o fim. 1. Relembrar as promessas de Deus. A primeira forma de manter a fé é se alimentar constantemente das promessas de Deus. Em momentos de desgaste, é fácil esquecer que Ele é fiel e que está no controle. Isaías 41:10 diz: Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Quando lembramos dessas palavras, nossa alma encontra renovação para continuar. 2. Celebrar pequenas vitórias. A jornada contra o Leviatã pode ser longa, mas a cada pequena vitória precisamos celebrar. Um dia em paz, uma resposta de oração, um avanço no problema. Tudo isso é combustível para continuar. Davi não venceu Golias de uma vez só. Antes disso, já tinha vencido o leão e o urso. Pequenas vitórias nos lembram que Deus está agindo. 3.
manter uma rotina espiritual firme. Fé não se mantém sozinha. Ela precisa ser alimentada. Ter horários para orar, ler a Bíblia, meditar e até jejuar é como manter o fogo aceso. Se deixamos de cuidar da nossa vida espiritual, a batalha parece mais pesada. Efésios 6:18 diz para orar em todo o tempo com todo tipo de oração. Isso mantém nossa mente conectada ao céu, mesmo quando o mar está agitado. 4. Não isolar-se na luta. O Leviatã é poderoso, mas o isolamento torna a luta ainda mais difícil. Quando tentamos enfrentar tudo sozinhos, ficamos mais vulneráveis. Compartilhar o fardo com irmãos na fé, pedir oração e se abrir sobre nossas dificuldades nos fortalece. A Bíblia diz em Eclesiastes 4:12 que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Lembrar de batalhas vencidas no passado. Quando a batalha demora a acabar, o desânimo bate. É nesses momentos que precisamos lembrar onde Deus já nos resgatou antes. Isso reacende a esperança e nos lembra que o mesmo Deus que nos livrou ontem é o Deus que vai nos livrar hoje. 6. Proteger a mente contra o desânimo. Um dos ataques mais sutis durante a luta prolongada é o pensamento de "não vai dar certo". O inimigo sussurra dúvidas para nos fazer desistir. Por isso, Filipenses 4:8 nos ensina a pensar no que é verdadeiro, puro e digno de louvor. Se alimentarmos a mente com a verdade da palavra, o desânimo perde força. 7. Permanecer na obediência, mesmo sem resultados imediatos. Muitas pessoas começam obedecendo a Deus, mas quando a resposta demora, relaxam na vida espiritual. No entanto, a obediência constante é a chave para ver o Leviatã cair. Mesmo sem resultados imediatos, continue andando na direção certa, pois a colheita vem no tempo de Deus. Aplicando isso na prática. Se hoje você sente que a batalha contra o seu Leviatã já dura tempo demais, respire fundo e lembre-se: a vitória é questão de tempo, não de força própria. Deus não apenas luta ao seu lado, Ele vai à sua frente e abre o caminho. Sua parte é manter a fé viva, alimentar-se da palavra, celebrar cada avanço e não desistir. A espera é dolorosa, mas também é o campo onde Deus treina nossa paciência, fortalece nosso espírito e nos prepara para vitórias maiores. O mar pode estar agitado, mas quem controla as ondas é o mesmo que segura sua vida nas mãos. Leviatã, a vitória e o descanso. Após a batalha, algo muito especial com vocês, sobre um tema que toca profundamente nosso coração. A vitória. Você já parou para pensar no Leviatã? Aquela poderosa serpente marinha mencionada na Bíblia não era apenas uma criatura mitológica. Ela representa os gigantes que enfrentamos em nossa jornada de fé. Assim como os antigos marinheiros temiam esse monstro das profundezas, muitas vezes nos vemos diante de desafios que parecem maiores que nossas forças. Mas sabe o que é mais incrível? Não estamos sozinhos nessa batalha. Quando Deus está ao nosso lado, até mesmo o mais temível Leviatã se torna pequeno. É como diz em Isaías 27:1. Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz. O Leviatã, a serpente sinuosa. Ele matará o monstro do mar. Muitos de nós já enfrentamos nossos próprios Leviatãs. Pode ser uma doença, um relacionamento difícil, problemas financeiros ou até mesmo uma crise de fé. São aqueles momentos em que as ondas parecem querer nos engolir, em que o medo quer tomar conta do nosso coração. Mas hoje quero falar sobre o que acontece depois da tempestade. Porque, meus amigos, toda batalha tem seu fim, e com Deus podemos ter certeza da vitória. Quando atravessamos esses momentos difíceis e olhamos para trás, percebemos como nossa fé foi fortalecida. É como aquele momento em que Davi enfrentou Golias. Depois da vitória, ele não apenas celebrou, mas sua experiência se tornou um testemunho que inspirou gerações. Da mesma forma, nossas vitórias não são apenas para nós,
São faróis de esperança para outros que ainda estão em meio à batalha. O descanso após a batalha é um presente precioso de Deus. É aquele momento em que podemos respirar fundo e reconhecer sua fidelidade em cada passo do caminho. Como diz em Salmos 116, o 7. Volte ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. A gratidão se torna nossa resposta natural. Começamos a ver como cada desafio nos moldou, nos aproximou mais de Deus e nos ensinou lições valiosas. Aquele Leviatã que antes nos aterrorizava, agora se torna um testemunho do poder de Deus em nossa vida. Nossa fé se fortalece porque experimentamos pessoalmente o que significa confiar em Deus, mesmo quando não vemos a saída. É como construir um músculo espiritual. Cada batalha nos torna mais fortes, mais resilientes, mais preparados para os desafios futuros. E sabe o que é mais bonito? Essa vitória não é apenas individual, ela fortalece toda a comunidade de fé. Quando compartilhamos nossos testemunhos, estamos declarando que o mesmo Deus que nos deu a vitória também pode fazer o impossível na vida de outros. Então, meu amigo, minha amiga, se você está saindo de uma batalha agora, permita-se descansar nos braços do Pai. Celebre cada pequena vitória, agradeça pelo crescimento e mantenha seus olhos fixos naquele que é maior que qualquer Leviatã. E se você ainda está no meio da batalha, lembre-se, assim como ele foi fiel com tantos outros antes de nós, ele será fiel com você também. Não há tempestade que dure para sempre. Não há Leviatã que seja maior que nosso Deus. Quero terminar com uma palavra de encorajamento. Sua história de superação pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Compartilhe sua experiência, história após as grandes batalhas espirituais. Gratidão pela proteção e condução divina. Após vencer o Leviatã, é essencial reconhecer e agradecer a intervenção de Deus. Ele não apenas nos deu força para lutar, mas também conduziu cada passo da batalha. A gratidão transforma nossa experiência de vitória em testemunho e fortalece nossa fé para futuras batalhas. Quando reconhecemos o cuidado de Deus, aprendemos a depender ainda mais dele e a confiar em suas promessas. 2. Aprendizado e crescimento espiritual. Cada batalha enfrentada traz ensinos valiosos. O Leviatã nos ensinou coragem, paciência, perseverança, obediência e fé inabalável. Essas lições se tornam ferramentas espirituais para enfrentar novos desafios com confiança e sabedoria. Tiago 1, 2, 4 nos lembra que as provações produzem perseverança, e a perseverança leva à maturidade espiritual. 3. Inspiração para ajudar outros. A vitória sobre um gigante espiritual não é apenas pessoal. Ela também serve de exemplo e inspiração para outros. Compartilhar nossa história, nossas estratégias de fé e nossa confiança em Deus ajuda irmãos e irmãs a enfrentarem seus próprios leviatãs. Nossa vitória se torna uma ponte de esperança para aqueles que ainda estão no meio da tempestade. 4. Descanso e renovação da alma. Depois da batalha, Deus nos oferece descanso e renovação. Assim como o Leviatã era símbolo de força e pressão constante, a vitória espiritual nos permite respirar, refletir e fortalecer nossa fé. Salmo 23, 2 e 3 nos ensina que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e nos conduz a águas tranquilas, restaurando nossa alma. Confiança. Renovada para futuras batalhas. Vencer um Leviatã fortalece nossa confiança para enfrentar novos desafios. Quando lembramos que Deus nos ajudou a superar o gigante que parecia invencível, nos tornamos mais ousados na fé e mais determinados a seguir confiando nele. Cada vitória aumenta nossa coragem e nos prepara para que futuras lutas não nos abalem. 6. Testemunho vivo da soberania de Deus. A derrota do Leviatã é um testemunho vivo de que Deus é soberano e poderoso acima de tudo. Mesmo quando a situação parecia impossível, ele mostrou seu poder,
sua misericórdia e sua fidelidade. Cada batalha vencida é uma prova concreta de que nenhum gigante é maior do que o Deus que habita em nós, aplicando a vitória em sua vida. Agora que o Leviatã foi vencido, é hora de aplicar as lições aprendidas. Viva com fé renovada. Pratique a gratidão diariamente. Compartilhe sua história com outros e esteja pronto para qualquer desafio futuro. A vitória não é apenas sobre o que enfrentamos, mas sobre quem nos tornamos durante a batalha.